Alguns animais supostamente extintos foram capturados por câmeras, e isso vai te deixar muito surpreso. Você já imaginou como seria ver um animal que foi extinto há muito tempo, mas que foi capturado por uma câmera moderna? Pois é, isso aconteceu de verdade, e nesse vídeo você vai ver as provas. Ficou curioso para saber quais são esses animais? Então faz o seguinte, já marque a sua presença agora na nossa legião, clicando no botão do like aqui embaixo. Agora que você já fez isso, vamos lá. O Solenodonte cubano era considerado um dos mamíferos mais antigos conhecidos pelo homem. Embora as primeiras gravuras do mamífero noturno de 30 centímetros de comprimento façam parecer que ele pode ter sido relacionado a um tamanduá, na verdade ele estava mais próximo de um ouriço ou de uma topeira. Isso porque ele tinha uma mordida venenosa que usava para subjugar suas presas, mas nem todo o veneno do mundo conseguiu protegê-lo da desflorestação, da degradação do habitat e dos ataques de cães, gatos e ratos selvagens muito maiores. Lentamente, os avistamentos de Solenodonte caíram para zero. Na década de 1970, muitos acreditavam que a espécie estava extinta, mas depois de uma intensa busca que durou uma década, o Instituto de Ecologia de Cuba conseguiu capturar a primeira evidência fotográfica de que o Solenodonte cubano estava vivo. Através de testes rigorosos, eles determinaram que a aparência da criatura quase não mudou desde há 76 milhões de anos. Você já imaginou morar em um vulcão ativo durante milhares de anos? Foi exatamente isso que a tartaruga da ilha Fernandina fez. Vistos pela última vez há mais de 100 anos, esses gigantescos répteis blindados podiam viver até 200 anos e pesar até 417 quilos. Eles viviam na terceira maior ilha de Galápagos, onde um dos vulcões mais ativos do mundo, o Lacumbre, não sabemos ao certo o que as matou, mas podemos imaginar. Em 1906, uma expedição encontrou um macho solitário dessa espécie, mas infelizmente a tripulação matou todas as tartarugas que encontrou na expedição em nome da pesquisa científica. Certo ou não, os futuros cientistas realmente começaram a se culpar, pois não houve um único avistamento deste réptil raro nos mais de 100 anos que se seguiram, até fevereiro de 2019. Os guardas florestais do Parque Nacional de Galápagos, comandados pelo biólogo Forrest Gallant, para um programa de TV chamado Extinto ou Vivo, filmaram uma fêmea solitária que eles estimam ter mais de 100 anos. Agora, eles aprenderam com os erros do passado e transferiram essa tartaruga para um lugar seguro. Eles sabem que há mais tartarugas por lá, mas ainda não as encontraram. Descrito apenas algumas vezes na história registrada, o papagaio noturno australiano anda pela Austrália Ocidental durante a noite e tem algumas semelhanças físicas com outros papagaios, embora não possa voar. Mas o último espécime vivo desapareceu sem deixar vestígios em 1912. Então, subitamente, em 2013, o fotógrafo e ecologista John Young conseguiu tirar fotos desse pássaro, junto com informações sobre seus ninhos. Foi a primeira prova concreta de que a ave ainda existia em mais de um século e estimulou mais ecologistas a gastar horas e esforços para capturar imagens dessas aves incrivelmente raras. Entretanto, em março de 2019, um grupo de especialistas da conservação da vida selvagem australiana descobriu que muitas das descobertas de Young foram questionadas. Surgiram até acusações de que ele teria falsificado gravações de chamadas, colocado penas e até mesmo criado um ninho falso com ovos para parecer mais impressionante. Isso aconteceu depois de Young ter sido acusado anteriormente de manipular fotos de pássaros. Talvez ele tenha visto a redescoberta do pássaro como uma chance de se redimir, quem sabe? O animal chamado Terror Skink foi descoberto em 1872 e era conhecido apenas por um único espécime coletado na Nova Caledônia. Foi descrito como tendo mais de 50 centímetros de comprimento e dentes anteriores longos e curvados, o que torna um pesadelo predatório para outros lagartos. Desde então, o nome parece ter mudado rapidamente. Não se viu mais nenhum Terror Skink na ilha, mesmo com as explorações subsequentes. Felizmente, alguns cientistas encontraram esse lagarto por acaso em 2003, durante uma expedição à ilha. Eles não o mataram, mas sim o estudaram e documentaram, voltando várias vezes para aprender mais sobre ele. Eles descobriram que, apesar de sua aparência assustadora, esses lagartos eram importantes predadores em seu ambiente. Tanto é verdade que só houve 7 avistamentos registrados na natureza.
Agora, esse é um animal de grande debate para biólogos de todo o mundo. Muito pouco se sabe sobre a espécie, embora tenha sido descoberta há mais de 100 anos na região das Star Mountains, na Papua Nova Guiné. Os espécimes coletados na época eram uma espécie de lobo cinzento, incrivelmente divergente geneticamente, mas eles eram conhecidos por sua flexibilidade incomum, que, ao contrário da maioria das espécies de cães, os torna adaptados para escalar e saltar. No entanto, o que realmente diferenciava era seu uivo aterrorizante, mas que parecia estar cantando. Entretanto, os avistamentos foram diminuindo, não só porque o lugar onde eles vivem é super úmido, mas também porque com as mudanças do clima, assim, os cães cantores provavelmente teriam sido exterminados. Nenhum avistamento dos cães foram registrados por mais de 23 anos, quando em 2012, uma foto incrível apareceu quase que por acidente de Tom Hewitt, que tropeçou em um cão cantor solitário durante sua jornada pelas Star Mountains. Os cientistas ficaram aliviados porque viram que essa espécie ainda está por aí, mas não fazem ideia de quantos são. Surpreendentemente, essa era uma espécie que se pensava ter se dado bem em seu ambiente natural. Um tipo pequeno de tubarão em comparação com outros da mesma família, o tubarão Pondicherry foi encontrado pela primeira vez por volta de 1840 e era muito forte. Seus olhos redondos tinham uma espécie de pálpebra extra para manter a visão boa, o que os tornava excelentes predadores nas águas do Indo-Pacífico, mas por serem pequenos, acabavam sendo alvos fáceis para os humanos. Eles foram caçados sem limites e por mais de 40 anos não se viu nenhum tubarão Pondicherry. Os cientistas começaram a perder esperança de vê-los novamente na natureza. Porém, em julho de 2019, o biólogo Forrest Gallant, que já mencionamos anteriormente, partiu numa expedição para encontrar e documentar essa espécie substituída. Depois de mais de 3 anos de pesquisa, os esforços de Gallant valeram a pena, pois ele conseguiu capturar um dos últimos tubarões Pondicherry que se acreditava estarem vivos. É difícil acreditar que um grande predador possa rapidamente se tornar uma presa, mas foi exatamente isso que aconteceu com o lendário leopardo de Zanzibar. Desde a sua descoberta na ilha de Zanzibar, na Tanzânia, em 1758, foi rotulado como o principal predador da ilha. Sua pele manchada ajudava a se esconder nas plantas secas de Zanzibar e, como a maioria dos gatos, tinha mandíbulas e garras fortes para caçar carne. Havia rumores cruéis entre as pessoas da ilha de que os leopardos eram controlados por bruxas. Durante a Revolução de Zanzibar, em 1964, muitos leopardos foram caçados por causa desses rumores. Até meados dos anos 90, as autoridades acreditavam que os leopardos de Zanzibar tinham desaparecido. Porém, a equipe de Forrest Gallant usou câmeras para filmar todos os animais possíveis na ilha. Depois de analisar semanas de filmagem, eles finalmente conseguiram uma foto deste leopardo vivo. Estudando o vídeo com cuidado, eles viram que esse leopardo era menor do que a maioria dos leopardos africanos, o que confirma que ele era um leopardo de Zanzibar. Muita coisa sobre essa espécie de crocodilo permanece desconhecida, que é inacreditável que ela tenha sido encontrada. Na verdade, muita pouca informação existia sobre este animal, sem fotografias, sem descrição real, nem se sabe quanto tempo viveram. Então, na década de 1980, quando não havia relatos de avistamentos de um caimão do rio Apapores durante vários anos, algumas pessoas começaram a temer de que a guerra na floresta amazônica, onde vivem, poderia ter acabado com eles. Com o passar dos anos sem um único avistamento, pensaram que estes crocodilos estavam extintos, mas não estavam. Em dezembro de 2019, após muita pesquisa, encontraram um exemplar vivo. Cangurus. Eles são animais que simplesmente pulam no chão, certo? Errado. Errado. Existe um tipo raro chamado canguru arborícola que vive nas árvores. Ele foi visto pela última vez em uma área remota em Papua Nova Guiné por um biólogo em 1928. O canguru arborícola é pequeno e se parece com um roedor, com uma pelagem bonita de cor dourado avermelhada. Os moradores da região raramente visitavam sua casa isolada nas montanhas, pois ela vivia em um terreno montanhoso. Assim, com cada vez menos avistamentos, parecia ter desaparecido do seu habitat conhecido e foi listado como uma das 25 espécies perdidas mais procuradas, isto é, até recentemente. Em 2018, o botânico Michael Smith milagrosamente tropeçou nele e depois tirou algumas fotos dele. O animal foi encontrado a 2.200 metros de altura em uma floresta densa de bambu. Esse animal aqui também é conhecido como cervo-rato.
Quando você pensa em um cervo, geralmente imaginamos um animal maior, não uma criatura do tamanho de um coelho. Do nariz até os cascos pequenos, esses bichinhos parecem mini cervos. Em média, eles têm apenas 23% do tamanho dos cervos normais, pesando incríveis 5 quilos. Eles nunca foram fotografados na natureza e só foram conhecidos porque 5 deles foram encontrados mortos durante uma expedição científica em 1910. Mas com a floresta deles no Vietnã sendo destruída e muita gente caçando, não se viu nenhum desses bichinhos raros por quase 110 anos. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Em novembro de 2019, uma equipe de pesquisa conseguiu tirar as primeiras fotos ao vivo desses animais incríveis usando uma câmera especial. As fotos mostraram que pelo menos 2 deles estão vivos agora, mas por medo de que caçadores voltem a caçá-los, nenhuma informação sobre onde exatamente eles estão ou quanto ainda existem foi divulgada. Isso nos faz pensar, serão essas as últimas fotos que vamos ver do cervo-rato? Agora eu quero saber de você, conhecia alguma dessas criaturas que mostramos aqui? Me conta aqui agora nos comentários. Olha só, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos de animais que eu sei que você vai gostar, então clica aqui e vai lá conferir agora mesmo. Aproveita que eu separei essa playlist especialmente para você. Bom, é isso e até a próxima, curioso!